Jesus respondeu a Nicodemos: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhes Nicodemo: como pode o homem nascer de novo depois de sendo velho? Então, a doutrina do novo nascimento é bíblica. E eu quero agora, através desse vídeo, estudar dentro desse texto e mostrar para muitos que querem ouvir, que amam a Deus. Se você tem dúvida de salvação, se você às vezes pensa, mas o que devo fazer para ser salvo? Então você vai ouvir esse vídeo e você vai entender o que você tem que fazer para ser salvo. Então Jesus aqui disse, se não nascer de novo, tu não verás a glória de Deus. Tá. Então nós vamos ler um texto. Agora nós vamos ler um texto em Atos dos Apóstolos aqui, para nós não ficar só num texto e dizer, é um texto isolado, isso aí é erro e tal, e do escritor. Então vamos ver Atos dos Apóstolos 17:30, que diz assim: mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncio agora a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Deus não tem em conta o tempo da ignorância. Quem é? Qual o homem que está no tempo da ignorância? Todos. A salvação era para Israel. A Israel é a nação para ser exemplo no Velho Testamento. A nação de Israel é a nação que Deus vivia e abençoava, e era o povo que servia a Deus. Foi escolhido através de Abraão. Deus chama Abraão no meio da sua parentela, quando o homem se corrompe e não quer servir a Deus, porque o mundo é assim, quer viver os prazeres da carne, e sem olhar para os mandamentos de Deus e a responsabilidade com Deus. Então Deus chama Abraão e leva para uma terra, vá para uma terra que eu te mostrar. É a Canaã, que é hoje Jerusalém, é Israel. E fez promessa a Abraão, que a sua descendência ia ser uma grande nação e assim por diante Deus iria abençoar. Então veio Abraão, veio Isaac, veio Jacó, e Jacó lá no Vale de Jaboque, quando ele luta com um anjo, quando ele estava regressando para a sua terra, ele tinha medo que o Jacó, que o seu irmão Esaú ia fazer algum mal, porque ele tinha se desentendido acerca da primogenitura. Então ele busca Deus lá no vale, e ali aparece um anjo e começa a lutar com Jacó, e luta a noite inteira. E ali então foi trocado o nome de Jacó por Israel, que é Israel hoje. Mas a Bíblia diz, lá no Velho Testamento, os profetas falando, dizendo assim, e fui chamado por um povo que não era meu povo. Eu estava profetizando os tempos vindouros. Chegou esse tempo, e que entrou gentil no lugar de Israel, porque Israel mataram Jesus. E o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, estava profetizando acerca de nós. Nós hoje somos israelitas de Deus, mas para nós ser israelitas de Deus, nós precisamos de uma transformação, nascer de novo. Por que nascer de novo? Porque devido à distância que o homem anda de Deus, o pecado, da desobediência, para servir a Deus, precisa de uma transformação, uma mudança. Então é necessário nascer de novo para poder viver uma vida com Deus. Então, Deus, Ele manda Jesus para fazer esta ligação. Através do sangue na cruz do Calvário derramado, Ele perdoa os nossos pecados quando nós nos arrependemos. Nós, então, vamos ler mais um versículo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, porque é a palavra, é a Bíblia, é a palavra. Nós somos firmados na palavra, não é a palavra de um homem, é a palavra de Deus. E que diz assim, 2 de Atos dos Apóstolos e 37. Eu vendo isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados. Não é criança, não é batizar criança.
Sejam batizados, batismo do arrependimento. Sejam batizados, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos vossos pecados. E aqui está um segredo: e recebereis o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é o segredo do cristão. Jesus disse: se eu não for, o Consolador não virá, mas eu vou subir ao Pai, e o Pai vai enviar o Consolador. Esse Espírito Santo é para o povo que serve a Deus, é para o homem, a mulher, o moço, a moça transformado, nascido de novo, que agora passa a servir a Deus. Então ele é herdeiro da promessa, porque ele é filho. Filho é herdeiro, co-herdeiro da promessa de Deus. Então é só buscar que encontra. Então o povo de Deus tem promessa. Eu vou citar um exemplo aqui para dar mais facilidade de entendimento. A promessa de Deus não é para a lagarta, é para a borboleta. Assim é o homem. A promessa de Deus não é para o homem, o velho homem, é para o novo homem que nasce, que ele se arrepende, ele se converte e ele nasce de novo, ele começa a aprender da palavra e ele põe em prática a palavra de Deus. E foi o que Pedro pregou. E a Bíblia diz que Deus não tem quanto tempo de ignorância, e anuncia agora a todos os homens de todos os lugares que se arrependem. Vamos ler um versículo muito profundo que nos dá uma visão melhor, que está lá em 1 Coríntios 6 e 9, que diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não ireis, nem os devassos, nem os idólatras. Depois eu vou explicar o que é idólatras. Nem os adúlteros, nem o efeminado, nem o sodomita, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Mas, agora vamos para o contexto do texto. É o que algum tem sido, mas às vezes sido lavado, às vezes sido santificado. Pelo sangue de Jesus na cruz foste justificado. Quando eu me arrependo dos meus pecados, o homem se arrepende, nós somos então justificados pelo sangue de Cristo. Então, lá em Atos nós lemos que Deus não tem conta o tempo da ignorância. Então eu me converto, o tempo da ignorância, eu me converto, Jesus, ele me justifica, ele me purifica, ele me liberta. E eu peço o batismo e sepulto este velho homem. Peço o batismo e sepulto esse velho. Isso é a doutrina bíblica para o cristão. Então eu tenho acesso agora ao Espírito Santo de Deus, que me dá alegria, que me dá felicidade. Jesus disse assim, Jesus disse: eu vos deixo a paz. Que paz ele estava prometendo? O Espírito Santo. Eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo dá. Quem quiser ganhar a sua vida neste mundo vai perdê-la, mas quem perder tudo por amor a mim, vai ganhar aqui a paz, o Espírito Santo prometido. Então, o cristão, a alegria dele está no interior, não é na carne. A carne eu tenho que ter renúncia. A Bíblia diz que o Espírito e a carne se opõem, são inimigos. E a Bíblia diz lá em Gálatas: os que são de Cristo crucificam a carne, os que são de Cristo. Olha aqui onde que está, Gálatas capítulo 5. Porque a carne cobiça contra, e versículo 17, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. E o versículo 24 ainda diz assim: e os que são de Cristo crucificam a carne com suas paixões e concupiscência. Isto é doutrina bíblica para quem quer ser salvo. Isto é o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. O Evangelho de Cristo veio em meio ao povo gentios. O povo gentio, ninguém tinha salvação. Nem o bom, nem o ladrão, nem ninguém. Era destituído. Se você vai ler em Romanos capítulo 3 e 23, diz assim: e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se você for lá ler em Gálatas 3 e 22, diz assim: e a Escritura encerrou todos debaixo do pecado, para que a promessa se cumprisse em Cristo, que Ele veio para nos comprar e nos remir.
e cumprir a promessa de Deus, a misericórdia, a bondade de Deus trazendo os homens. Um dia eu estava no mercado e a mulher estava falando com a caixa, uma mulher, dizia: olha, a minha sogra, meu Deus, a minha sogra, olha, não existe pessoa boa, bondosa como aquela mulher sim, aquela mulher só morrer está no céu. E eu me dói no coração até hoje não ter pregado essa palavra para ela. Não é, nós aprendemos no nosso tempo de religiosidade, faz o bem, vai para o céu, faz o mal, vai para o inferno. Você que escolhe. E não é verdade. Parece ser uma verdade, mas ela não é. Não é verdade. A verdade está aqui, ó. Porque pela graça sois, Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvo por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação não vem pelas obras. As obras, Deus exige. É o nosso dever. Como é que você é cristão se eu não faço o bem? Deus exige. Há um julgamento para as obras, das obras, mas é para o galardão. Mas a salvação é pelo sangue, gratuitamente. Recebesse de graça, desgraçada. A salvação é gratuitamente pelo sangue de Jesus, e Deus não tem em conta o passado. Deus não tem em conta a nossa vida passada, o que nós fizemos de errado. Deus, ele apaga tudo num propósito de verdade, não de palavras, de coração. Então se fosse a salvação pelas obras, a Bíblia diria: a salvação é pelas obras, mas você não encontra. Então eu faria obras boas, iria para o céu. E Jesus veio para quê então? Para que Jesus veio se eu conquistava a salvação? A salvação não é pelas obras, a Bíblia diz. A salvação é pelo sangue de Cristo. Quando eu me arrependo, eu me converto, eu peço o batismo, eu sepulto o velho homem que viveu no pecado 30, 40, 50, 60, 80 anos. Eu sepulto o velho homem e passo a ter uma vida nova com Deus. Isto é salvação, isso é doutrina bíblica. Vamos ler um texto aqui que ele é muito bom. Na carta de João, capítulo 3, a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 9, que diz assim: todo aquele que é nascido de Deus, veja, a doutrina do novo nascimento. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente que é a palavra. Ora, esses não podem viver pecando, porque é nascido de Deus. Isto é doutrina bíblica. Não é por acaso que a gente é cristão, por causa da palavra. Eu sou cristão por causa da palavra. Então, um dia uma mulher me disse assim: crente peca? Eu disse: peca. Eu disse: e os demais pecam? Peca. Eu disse: por que então que um vai para o céu e outro não vai? Eu expliquei para ela, disse assim, ela ficou sem palavra, e era uma pessoa muito sábia. E ela queria dar um bote, mas ela caiu. Eu disse: olha, o cristão ele peca às vezes porque ele não é perfeito, ele é humano. Eu disse assim: você compra um carro novo, você não quer bater, mas acontece de bater. Eu bati o carro novo, acontece de bater, mas ele não quer bater, ele faz de tudo para não bater o carro. E assim é o cristão. E o não cristão, ele peca por pecar. Ele bebe, ele é idólatra. Idólatra na Bíblia não é carro, não é bens. Idólatra na Bíblia é adorar sua imagem e escultura. Adorar a imagem, adorar fora de Deus, adoração fora de Deus. O povo de Israel não adora fora de Deus. E nós somos israelitas de Deus. A igreja romana, Paulo escreve aos Romanos capítulo 6 e diz assim, pode lá ler: que diremos, pois? Vamos permanecer no pecado para que a graça de Deus abunde em nossa vida? Nós que somos mortos para o pecado, como vamos viver ainda nele? Nós já morremos para o pecado, nós morremos para o mundo, nós morremos para o pecado, nós temos uma vida nova. Agora como é que nós vamos pecar ainda? Mas João diz assim: filhinhos, não pequeis. Mas se porventura alguém pecar, temos um advogado junto do Pai,
Jesus Cristo. Voltando aos Romanos, a igreja romana, ela não tinha penduricários, não tinha lá fogo do purgatório, não tinha lá imagens de escultura, não tinha lá orações decoradas, não tinha nada disso. A igreja, quem implantou isso foi a igreja católica apostólica romana, depois, no meio dos anos medieval, na Idade Média. Eles colocaram todos esses penduricários. E só que a Bíblia nos liberta. A Bíblia é que nos liberta. Mas deixa para lá, não quero falar sobre isso. Então aqui nos diz claramente que nós precisamos nascer de novo para receber a promessa de Deus. Não há nenhuma promessa de Deus para o velho homem. O velho homem está destituído, já lemos aqui. O velho homem está desligado de Deus. Ele precisa de uma transformação, uma mudança de vida para ser salvo. Fora disso, não encontra. Não se encontra com Deus. Não tem como se encontrar com Deus. Então, se nós vamos ler aqui 1 Pedro, e o versículo 14 diz assim: como filho da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira de viver. Espírito, alma, corpo. Toda. Então o cristão, ele nasce de novo, agora eu quero servir a Deus, e encontra Jesus. Ele, Jesus, então eu vou morar no céu, encontrei Jesus, porque isto é revelado para ele. Então agora eu tenho Deus na vida e eu vou morar no céu. E eu vou viver com ele, eu quero viver com ele. Então ele faz de tudo para obedecer a palavra, obedecer a Bíblia. E ele tira a maldade do seu coração, porque a Bíblia diz que é para tirar. Ele tira toda a impureza da sua vida, seja na mente, nos olhos, no coração, nas vestes. Ele tira toda a maldade, ele tira tudo que não presta. Porque ele quer a comunhão, ele quer o Espírito Santo, ele quer a presença de Deus. E nisso ele é transformado, nisso ele é mudado, nascido de novo, porque o distante que ele estava de Deus. E ele volta agora a um novo nascimento e passa a servir a Deus. E ele então é herdeiro da promessa de Deus aqui nesta vida e na vida vindoura com Deus. Vai morar no céu. Assim é a vida de um cristão. Mas Jesus disse: aquele que continuar até o fim será salvo. Não pode ir por um tempo e depois parar e voltar para trás. Não, é servir a Deus e até o fim. Então, o que nós vamos fazer? Vamos ficar ali no mundo? Eu vou entrar em poucas palavras aqui falando biblicamente do mundo, mas precisaria 10 minutos para falar sobre isso. Tiago 4:4, você pode ler lá, diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Quem se constituir amigo do mundo é inimigo de Deus. É inimigo de Deus. Se você vai ver lá em as cartas de João, 1 João, se não foge da mente, 2:15, diz assim: e não ameis o mundo. Quem amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Jesus disse: eu vos deixo a paz, a minha paz eu não a dou como o mundo dá. Quem quiser ganhar a sua vida neste mundo vai perdê-la. Lá em 14 de São João, 17, se não foge da mente, ele disse assim: orou o Pai, ele disse: Pai, dele a tua palavra. O mundo os odiou. O cristão, ele é odiado pelo mundo. O mundo não ama o cristão. Jesus disse: se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Perdão. Então ali está, Jesus disse: Pai, dele a tua palavra. O mundo os odiou porque não são do mundo, como eu do mundo não sou. Peço que não os tire do mundo, mas transforma-os da tua palavra. Então a Bíblia diz tudo. Jesus disse: aquele que me ama, ama a minha palavra e a obedece. Quem não me ama, não ama a minha palavra. Nós vamos ser salvos como se nós não temos a Bíblia, a palavra é a regra da nossa fé. É a palavra de Deus.
Se eu não me basear na palavra, em quem eu vou me basear? Nos homens que vêm falar para mim? Não sei se estão falando verdade ou mentira. Eu tenho que pegar a Bíblia e ver se é verdade ou se é mentira. A verdade está aqui. Salvação, promessa de Deus, é para o homem nascido de novo, transformado uma nova criatura, sendo gerado de novo. Nascido de novo, transformado. Isto é ser salvo, isto é salvação. Eu não quero ir mais muito além, porque senão vai ficar extenso o vídeo. Mas que essa palavra possa falar no teu coração e tu possa ter uma visão de Deus, porque não tem coisa mais preciosa do que o homem ter um encontro com Deus. Saia deste mundo. O mundo jaz no maligno, nos prazeres carnais, no pecado, na miséria. Deus tem paz, tem promessa, tem perdão, tem salvação, tem vida eterna. Deus tem promessa, são relíquias, são tesouros ocultos. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Quando alguém o encontra, vende tudo que tem e compra esse tesouro. É um tesouro bem mais precioso. É a palavra, é Deus. O homem se encontrar com Deus não tem maior alegria, não tem melhor felicidade. O Espírito Santo prometido por Jesus é para o homem nascido de novo. As promessas de Deus não é para lagarta, é para borboleta. A promessa de Deus é para o homem transformado, nascido de novo, uma nova criatura, sendo gerado de novo pela palavra, porque ele tem um encontro com Deus. Espero que Deus tenha falado ao teu coração.